vamos fazer a apresentação aqui do professor Emídio. Emídio Silva Falcão brasileiro é orador, escritor, atuante em trabalhos de assistência social e divulgador do espiritismo, com milhares de palestras proferidas no Brasil e no exterior. Autor de várias obras publicadas com milhares de exemplares distribuídos. É professor universitário, pesquisador, advogado e membro fundador da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás e da Academia de Letras de Goiânia. Possui pós-doutorado em Ciências da Religião, doutorado em Direito e mestrado em Ciências da Educação. Então, hoje nós fizemos o convite para que ele pudesse estar aqui e ele aceitou nossos agradecimentos antecipadamente e com muito carinho, com muito amor, em nome do Centro Espírita Francisco de Assis, nós passamos a palavra para que você possa aí desenvolver o tema que você preparou para todos nós. Meus irmãos, que Jesus esteja entre nós com a sua luz de amor, suas energias carinhosas, nessa tarde, nesse ano de 2023, nessa querida cidade de Anápolis. Quando Sebastião nos convidou para organizarmos uma vinda aqui, nós não sabíamos quando o livro Tratado do Evangelho ficaria pronto. Então, nós agendamos esse dia, mas aí, depois que surgiu o livro ficou pronto, a gráfica entregou em menos de um mês. Aí eu conversei com ele: Sebastião, o que você acha da gente aproveitar para lançar o livro? É o segundo lançamento desse livro. O primeiro foi lá em Goiânia, no Centro Espírita Irradiação Espírita Cristã, e esse é o segundo lançamento. Depois teremos mais outros lançamentos, na Federação Espírita, no Regeneração, no Centro Espírita Irmã Sheila, e outros lugares em Goiás e fora do estado de Goiás. Antes de começarmos, eu vou pedir para que minha esposa Marisley fale um pouquinho do livro, do que ela desejar. Ela fez uma introdução. Quem já começou a ler o livro viu a introdução do que ela escreveu. Quando esse livro chegou às mãos do Divaldo Franco, ele mandou um e-mail para mim, agradecendo, e a única coisa que ele elogiou foi a introdução que ela escreveu. Ele disse: gostei demais da apresentação da sua esposa, abrace-a. Eu falei: tudo bem, fazer o quê, né? E depois ele mandou uma foto. Alguém já viu no Instagram a foto? Mandou uma foto lendo o livro. Eu nunca vi o Divaldo com um livro de outra pessoa. Mandou fazer direitinho. Ele está atualmente mais em cadeira de roda. Mandou tirar a cadeira de roda, ficou um fundo diferente, né? E mandou o livro. E eu fiquei muito feliz. Eu vi esse e-mail de madrugada, acordei a Marisley 3 horas da manhã, vem ver o que o Divaldo falou da sua introdução. E aí a mulher foi dormir mais feliz do que quando acordou, né? E lógico que realmente a introdução dela, intitulada A Caminho do Tratado dos Evangelhos, realmente é uma introdução atraente, que nos leva a entrar no livro com mais motivação, e eu agradeço muito a ela por essa boa vontade, por essa capacidade muito inteligente de escrever e de sentir esse amor por Jesus. Então, vou pedir para a Marisley falar um pouco aqui, e depois nós vamos voltar. Irmãos e irmãs, boa tarde novamente. Tudo bem com vocês? Estamos felizes em estarmos novamente aqui. Metodologia científica, quem já teve essa disciplina? Metodologia científica. Quem fez faculdade passou por ela, a terrível, né? Eu tenho tido essa percepção.
quais métodos eles utilizaram para a escrita dos evangelhos. Mas eu peço a Emílio um pouquinho dessa oportunidade, porque o Tratado dos Evangelhos é apenas papel e tinta. Claro, tem uma belíssima capa, a Emílio vai contar por que ele tem essa capa. É apenas um livro. Um livro que chega em um momento crucial. Um momento em que nossas famílias são assediadas por todo tipo de informação inadequada. Nossos filhos, nossos entes queridos vivem hoje invadidos por todo tipo de tecnologia. Não falo da tecnologia, eu acho que a tecnologia é uma informação a mais. Mas as informações menos nobres, elas entram pelo celular, pela TV, pelo computador, pelas redes sociais, enfim. E qual é o antídoto para que a família possa ser realmente a célula de uma sociedade com condutas morais adequadas? O culto do Evangelho no lar. Não sai de casa, né? E nem vai ver nada de violência depois do culto. É uma proteção, é um arcabouço, é uma abóbada que a gente faz na nossa casa. A gente pede também pelas redondezas, pela cidade, pede pelos familiares. Cada um faz a sua prece. A doutrina espírita tem várias preces. Mas, meus irmãos, o nosso clamor agora, a nossa tarefa, é fazer com que essa obra chegue em cada lar. Não é uma tarefa nossa, não é uma ambição, é uma servidão, é um trabalho que nós estamos fazendo. E nós contamos, sim, com o apoio, com a ajuda da espiritualidade? Ou será que são eles que contam com a nossa obediência para que realmente essa obra chegue em cada lar e que as pessoas possam fazer semanalmente esse culto, para que tenham essa proteção para si, para o seu ambiente de trabalho, para o trânsito, para o ir e vir. Então, muito obrigada, Thierry, pela oportunidade de falar isso. E é isso que a gente tem vivenciado. E esse livro tem trazido muitas bênçãos para nós, especialmente para a nossa família, né? Desde que ele começou a escrever. E, assim, não quero colocá-lo como um amuleto da sorte, mas, assim, coisas fantásticas vêm acontecendo cada vez mais na nossa vida, mas a gente sabe que tudo isso aí é obra de Deus em nossas vidas. Muito obrigada, muita paz. Devolvo a palavra para você, Thierry. Obrigada. Obrigado, Marizei. Eu vou aproveitar, como no último lançamento, pedir também para o meu filho Vinícius dar um pulinho aqui para também falar um pouco sobre o que ele desejar a respeito dessa obra, já que no nosso estudo aqui de mediunidade eu falei tanto sobre ele, né? Então, pedimos ao nosso querido Vinícius para estar aqui, que é o pai da Cecília. Eu agora sou o avô da Cecília. Nós não temos mais nomes, é o avô da Cecília. Quando o interfone toca lá em casa, não é mais me procurando a Cecília, né? E esse aqui é o pai da Cecília, o doutor Vinícius. Obrigado, pai. Bom, o que eu posso falar, né, sobre o tratado, né? Meu pai me põe em cada uma, mas vamos lá. Bom, como vocês puderam já perceber, a menina dos olhos dele, né? Foram 15 anos de trabalho, né? E esse livro, ele já era um projeto pessoal do meu pai, né? E começou assim, com ele produzindo os textos semanalmente e publicando no Diário da Manhã. As publicações que eram feitas no Diário da Manhã foram uma mola propulsora para que meu pai realizasse os trabalhos e as publicações, para que ele escrevesse o livro, né? Então, com essa compilação dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fez um comentário de cada parte do evangelho, cada fase, né, dos 4 evangelhos. Então, assim, um estudo bastante aprofundado, né,
para quem quer se interessar em conhecer as entrelinhas desses evangelhos. Mas o mais interessante é que é a luz da doutrina espírita também. Então, tem muitas explicações, né, com base na doutrina espírita, o que elucida bastante, né, nós estudiosos da doutrina espírita. Então, tenho que aqui parabenizar você, pai, parabéns pelo trabalho. E quem adquirir não vai se arrepender. É um livro muito bom, muito intuitivo também. Na minha opinião, de fácil leitura, né, e que vai tirar muita dúvida dos senhores também, né. Vale a pena, principalmente, ler. Alguns colegas já leem antes de dormir, né, e também no culto no lar, né. É um livro de fácil leitura no culto no lar, até porque tem a divisão dos trechos, né. Então não passa de 10 minutos, né. Vale a pena ler. Em menos de um ano já terminou de ler ele, certo? Então é uma recomendação, recomendo a leitura. Certinho? Bom, vou passar a palavra aqui para o orador oficial. Além de ter mãos curadoras, tem uma voz linda, né? Uma voz bonita, voz de orador, né? Advogado, gosta de fazer sustentação oral. Muito bem. Meus irmãos, eu quero começar ou retomar essa fala, mais uma vez, agradecendo o carinho imenso do nosso querido Sebastião, da nossa dona Gorete, dos queridos irmãos dessa casa, que tem um nome lindo. Você pede uma informação para alguém, alguém só falta deixar você no destino. Então, clima maravilhoso, ambiente de muita paz. É um privilégio morar aqui. Nós pensamos em escrever uma obra sobre Jesus em 1995 para 96. Mas eu não sabia o que fazer. Eu pensei inicialmente em escrever um romance, como Paulo Estevão, sobre a vida de Jesus. Aí eu comecei a ler várias obras sobre Jesus, e até que eu descobri que Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 evangelhos, são insuperáveis em termos de biografia. Nada supera Mateus, Marcos, Lucas e João. De toda a Escritura Sagrada, do Antigo e Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o ponto máximo da Bíblia. O ponto máximo, porque ali fala do ser mais perfeito, esse Espírito puro que veio à Terra. Tudo que foi feito ali, com Melquisedeque, com Abraão, com Moisés, tudo isso é uma história do amor de Deus em relação a nós, mas preparando para a grande vinda do grande arquiteto desse planeta. Um planeta que levou bilhões de anos para chegar até a condição da vida humana. E segundo a espiritualidade maior, esse ser que comandou isso, que comandou a organização desse aprisco, foi Jesus. Então não se trata de apenas mais um espírito. Se trata daquele que construiu em nome de Deus essa casa para nós. Podemos evoluir. Os essênios esperavam Jesus e o chamavam de o grande Espírito. E por isso que Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, antes que Abraão tomasse a sua forma espiritual, a sua individuação espiritual, Jesus
já era espírito puro. Por isso que nós, embora não compreendamos tantas coisas que ele fez, nós aceitamos as coisas que ele fez. Curar 10 leprosos à distância. Enquanto eles caminhavam. No futuro, outros estudiosos vão esclarecer melhor certas passagens do Evangelho. Então, quando nós compreendemos que realmente o estudo desses evangelistas seria o ideal, nós fizemos uma parte do trabalho. Reunimos Mateus, Marcos, Lucas e João num livro só. E nós lançamos no ano 2000 o Livro dos Evangelhos. Os irmãos conhecem essa obra? O Livro dos Evangelhos? Lançamos esse livro no ano 2000. A partir daí, começamos com um projeto de interpretar esse trabalho. O Tratado dos Evangelhos é o livro dos Evangelhos comentado. Comentado. E como Vinícius disse, à luz do Espiritismo. Foi um trabalho lento. Foi um trabalho que foi fruto de reflexão. Devemos muito ao Jornal Diário da Manhã, que nos motivou. Publicava aos domingos, eu não sei se os irmãos acompanharam, publicava aos domingos cada episódio desse trabalho. E isso nos motivou, porque trabalhando em 5 faculdades, 60 horas semanais, como é que teria motivação para publicar um texto por semana? E a motivação foi o diário. E, evidente, os leitores do Diário da Manhã. Foram os leitores que davam o retorno, o feedback, e isso nos animava. Isso nos dava ânimo, motivação para fazer esse trabalho. Então, nós somos devedores do Jornal Diário, do seu Batista Custódio, o dono, e dos leitores do Diário da Manhã. Bem, em 2019, a obra ficou pronta. E eu confesso que eu fiquei com medo de morrer antes de terminar a obra. Quando chegou o mês de maio, já estava no último capítulo, eu falei, Senhor, eu não posso morrer sem terminar. Mas por que eu fiquei com medo? Eu nunca senti medo da morte, mas naquele período eu fiquei com medo. Porque Carlos Torres Pastorino fez uma obra monumental, Sabedoria do Evangelho, que foi publicada em 8 volumes, que já se encontra em PDF na internet. E ele desencarnou sem concluir a obra. A obra dele vai até a crucificação. Depois da crucificação, ele não concluiu o trabalho porque desencarnou. E devo demais ao Pastorino, e por isso que eu dedico a ele também esse trabalho. Faço homenagem a ele. Tanto que depois que eu continuei a obra sem ele, eu me senti um pouco inseguro. Porque Pastorino fez um trabalho brilhante, comentando os evangelhos também. Só que ele, como era um filólogo, estudava as palavras, em muitos momentos ele cita, ele explica algumas palavras em grego, e ele avança um pouco mais, até para o caminho do esoterismo. Eu preferi fazer um trabalho mais simples, mais objetivo, mais claro. Até porque, pelo Diário da Manhã, eu me impus uma disciplina, não passar de 2 laudas, não passar de 2 páginas. Então, ficou fácil. Todo o trabalho num único volume. Nós mandamos para as editoras. E uma editora queria lançar a obra em 4 volumes. E nós sentimos que deveríamos seguir o conselho de Chico Xavier e de Allan Kardec. Não tem uma obra do Chico que tenha volume 1 ou volume 2, e nem de Kardec. Kardec seguiu essa orientação, e Chico seguiu essa orientação que era do Emmanuel. Então,
nós seguimos a orientação. Então, o lançamento desse livro está na contramão do mercado. Porque não é um livro que entra em clube de livro. É um livro denso, um livro que acabou saindo com capa dura, hot stamp, acabou saindo uma edição de luxo, de presente. Outro dia, uma amiga minha, advogada, falou que chegou uma visita na casa dela, viu o livro e falou: é livro ou é peça de decoração? Porque tem peça de decoração, mais ou menos assim. Ela falou: serve para duas coisas, tanto peça de decoração como livro. Use para o que você quiser. Então, saiu essa obra. Só que, de 2019 até 2022, com as demoras, a pandemia também, esse livro passou por revisões. Tiramos todo o gerúndio dessa obra. Não tem um gerúndio. Nenhum ando, endo, indo, ondo ou undo. Serviço de que não tem o que fazer mesmo, né? Esperando o livro ser publicado, né? Depois, o livro passou por 3 revisões. E provavelmente vai passar por uma 4ª. 3 revisões. Uma revisora de São Paulo, outra de Brasília e uma outra de Goiânia. E aí, no final do ano passado, nós fizemos uma viagem. Fomos a Angola, Luanda, Portugal, lá em Lisboa e Porto, e depois Egito. Essa moldura aqui, ela veio da cidade do Porto, de um museu que nós visitamos lá. Marilei tirou várias fotos de várias molduras, obras que foram publicadas no século XIII, XIV, XV, que estavam lá, e que a diagramadora, a Cristina Meira, que fez a capa do Livro dos Evangelhos, se utilizou dessa. Essa ideia da moldura veio do meu genro, do Henrique. Falou: seu Mídio, por que não coloca o livro na capa de moldura? É uma obra clássica. E aí deu certa moldura. O nome Tratado dos Evangelhos, como eu disse aqui antes, veio de uma inspiração de uma obra de Santo Agostinho, intitulada Tratado sobre o Evangelho de João. Sentimos a intuição que deveríamos buscar Santo Agostinho como inspiração para encontrar o título da obra. E depois sentimos que Santo Agostinho foi o diretor espiritual desse trabalho. Guardamos isso no coração. Essa foto aqui foi do Egito. Em frente ao Museu do Cairo, eu estava aqui ao lado de um outdoor do faraó Tutankhamon. Então, meu genro também, e minha filha Genuci, né, todos nós aprovamos essa capa aqui, né? Se bem que tem uma foto muito legal, que é eu montado num camelo de terno e gravata, e a Marisei do lado. Eu não andei num camelo, mas foi só para tirar foto. Por um momento eu até pensei em colocar aqui, mas não funcionaria. Então ficou essa foto aqui que foi tirada do Museu do Cairo. Essa capa desse livro e esse livro foi feito inspirado nos egípcios antigos. Quem já foi ao Egito sabe, quem não foi, na internet tem, no YouTube, muita coisa sobre o Egito. Você pode visitar o Egito sem pisar o pé lá. Mas veio porque aquele povo egípcio, eles foram exilados, evidente, morais, mas tinha uma preocupação em provar que a vida continua. As pirâmides, os templos, tudo aquilo para dizer que a morte não existe, que o faraó continua a viver do outro lado. A grande tese egípcia. E o pensador Akhenaton, ou Akhenaton, que foi um faraó, tem até um livro sobre ele, do médium Roger Bottini, Akhenaton, ou Akhenaton, que fala sobre a vida desse grande faraó, que foi o primeiro a falar no único Deus, que ele chamou de Deus Atom. Casado com Nefertiti, eles defendiam a ideia de um único Deus no tempo de politeísmo. Depois aí surgiu Moisés, o grande legislador, e
prosseguiu aí o pensamento monoteísta pelo mundo. Então, nós sentimos que deveríamos fazer um trabalho e não economizar, um trabalho bonito, como os egípcios fizeram. Claro que não chega aos pés, mas por que não fazer uma coisa bonita? É um trabalho sobre um biografado ilustre, sobre um ser lindo, sobre um ser que nos fez entender o seu amor. Nós buscamos escrever esse livro pelo amor que eu sinto por Jesus. Mas depois desse trabalho, eu senti o amor que Ele sente por nós, que é infinitamente maior do que qualquer amor que sentimos por Ele. Então nós queríamos uma coisa bonita, que tivesse na livraria, como os egípcios fizeram, tudo que eles fizeram era bonito. Então, por que não? Capa dura. Gente, nem encarece demais. Não é nem tão caro. Aumenta, acho que R$5 para colocar capa dura. O hot stamp aumenta um pouquinho. A segunda edição vai vir com fitinha. Aquela fita dourada. A cada edição a gente vai melhorar um pouco mais. Então, por que não fazer uma coisa bonita? E num único volume? A diagramação, quem está lendo, vê, entre um parágrafo e outro, ficou fácil a leitura. Descansa os olhos. Não é? E a gráfica mandou de brinde para nós os marcadores de página. E mandou as obras todas assim, plastificadas desse jeito. Toda embalada num plástico. Não é? Então, essa capa veio do Egito. Essa capa, até a editora, né, uma pirâmide. Então, a inspiração dessa capa foi de querer fazer uma homenagem também aos egípcios, e homenageando o nosso mestre. Lá no Egito, nós visitamos lá a igreja de São Sérgio, onde a Mãe Santíssima, José e Jesus ficaram recolhidos, refugiados. E o poço que José cavou está lá até hoje, tampado, mas tem água lá. Um poço de 2000 anos. Um momento de grande emoção. Mas a obra surgiu. E com qual objetivo? Inicialmente nós pensamos em, vamos estimular os centros espíritas a estudar o Evangelho na casa espírita. Mas aos poucos as coisas foram chegando melhor para nós. O objetivo desse livro vai mais longe. É para os lares. O Evangelho de Jesus surgiu dos cultos que os primeiros cristãos faziam, lembrando a passagem e os ensinos de Jesus. Os evangelhos foram escritos pela tradição oral. Não existia nada escrito. Os discípulos se reuniam, os discípulos, muitos, e os apóstolos, e não tinha nada escrito. Comunicado, o que cada um viu, o que cada um ouviu. Depois de muitos anos, o que foi pela tradição oral, transformado em tradição escrita. E daí surgiram os evangelhos. A Igreja Católica escolheu esses 4 que chamam de evangelhos canônicos, porque tem outros evangelhos. Mas como tem outros incompletos, e até com certo tom fantasioso, realmente esses 4 são de peso, são completos, ganham dos outros, sem desmerecer os outros. Mas realmente a igreja foi feliz em selecionar esses 4. Não se sabe se foi Mateus, Marcos, Lucas, João que escreveram, mas se tem essa tradição, e se segue essa tradição. Então, esse trabalho foi escrito com uma vontade enorme de seguir a didática do grande mestre Allan Kardec. Kardec é o escritor que eu mais admiro. Kardec é o escritor que eu mais admiro. Porque, como ele escreve com precisão, com objetividade. E foi quando eu fui tirar os gerúndios,
dessa obra, a Marilei disse que eu escrevo bem, que eu me decepcionei comigo. Eu falei, como escrevo mal? Como o texto está pobre? Claro que quando a gente escreve, não se preocupa com a gramática, não se preocupa com o gerúndio. Mas depois veio a revisão e eu devo demais e quero agradecer os revisores dessa obra. Escritor sem revisor, ele passa a ideia, mas é semelhante a alguém que anda sem a vestimenta adequada. O revisor de um trabalho literário, de um texto, é aquele que veste bem a ideia, que melhora a indumentária da ideia para facilitar a compreensão. Então a obra saiu, a obra veio, a obra agora existe. Nós temos agora na literatura espírita uma obra que faltava, sem polêmica, com fundamento na doutrina espírita, com fundamento na razão. Evidente que aqui não se encerra a interpretação. Isso aqui vem com base no pensamento kardeciano. Tem coisa que Allan Kardec, tem situações, tem episódios que Allan Kardec até discorda dos evangelistas. Mas devido ao seu grau de cientificidade, Kardec não acreditava em nada que não passasse pela razão. Mas é como o professor Hermínio Miranda, escritor que todos conhecemos, dizia: o Espiritismo começa com Kardec, mas não termina com ele. O Espiritismo prossegue. E Kardec foi o grande pensador que deu aos espíritos superiores a condição de fazer com que a mensagem do Consolador prometido por Jesus chegasse até nós. Então, essa obra é uma obra que vem ajudar a codificação kardeciana. Porque textos inúmeros existem que tratam dos evangelhos, mas não tratam de todos os temas. Alguns dos episódios eu procurei, não achei. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um verdadeiro consolo da alma, o Evangelho segundo o Espiritismo é o lenço de Deus para enxugar as nossas almas. Mas não tem o propósito de estudar todos os episódios, todos os versículos dos 4 evangelhos. Não é esse o objetivo. Poderíamos aqui falar da matéria polêmica, do livro polêmico do Rustem, que também tem o seu valor, mas defende uma teoria de que Jesus foi um agênere, que não teve um corpo de carne e osso igual a nós. E Kardec, na Revista Espírita, diz que isso pode comprometer todo o trabalho. E ele compara: de que adianta um prédio muito bonito com a fundação comprometida? O docetismo, que é a doutrina que diz que Jesus não teve um corpo igual ao nosso, carne e osso, contrariou uma verdade, a ponto do apóstolo João dizer: aquele que diz que o corpo de Jesus não era de carne e osso, vem do pensamento do maligno, desse nível. Jesus teve um corpo de carne e osso, mas podia fazer com o corpo dele o que ele bem entendesse, se materializar, se desmaterializar, aparecer ali, desaparecer acolá. Mas depois da crucificação, o seu corpo foi desmaterializado. E depois ele passou a se manifestar, a aparecer com o seu corpo perispirítico materializado, como se fosse forma humana. Então, esse tema polêmico, que assolou por muito tempo, não passa pelo crivo dos testemunhos dos apóstolos. Então, a obra de Rustem, os 4 evangelhos, que gerou polêmica, divisionismo no meio espírita, quem quiser continuar lendo, que leia, porque lá, qualquer livro que trata da realeza de Jesus, que engrandece Jesus, deve ser lido e respeitado. Porém, precisamos usar o bom senso
para percebermos que tem detalhes que nós temos que passar pelo crivo da razão. Tem detalhes que precisamos cravar a razão espírita. Então, o que a razão espírita aceitar, tudo bem. Nós defendemos que Jesus teve um corpo de carne e osso, que ele sofreu, que ele sentiu dor. A gênere não sente dor. Espírito materializado não sente a dor de um espírito encarnado. Então, aquilo que ele passou, o sofrimento todo, mesmo ele tendo controle sobre as dores, não foi uma peça de teatro, foi uma verdade. Que a gravidez de Maria não foi uma farsa, foi uma verdade. Então, essa obra vem livre de polêmicas. Ela não vem tratar aqui de teorias a respeito de nomes, do grego, de traduções. O objetivo dessa obra é fazer com que o leitor conheça a vida de Jesus, leve essa teoria, esse pensamento, esse ser para a sua casa e depois estabeleça uma intimidade com Ele. Amar Jesus. Como os primeiros discípulos de Jesus, que deram suas vidas nos ciclos de Roma, que acreditaram na vida após a morte, que não duvidaram dele, que deixaram o sangue derramado. O sangue derramado daqueles cristãos foi o que deu sustentação ao Evangelho. O testemunho do martírio. Pessoas que eram convidadas a negar Jesus, para não morrer, não negaram, preferiram morrer. A proposta desse livro é fazer com que os novos cristãos estejam dispostos a morrer por Ele, a ter amor por Ele, a dar suas vidas por Ele. Aquele amor daquele povo precisa ser lembrado e precisa ser imitado. Nós estamos aqui numa casa que Ele construiu. Ele é o diretor da nossa vida espiritual e da nossa evolução. Isso não é pieguice, isso não é fanatismo, isso é verdade. Nós somos dependentes dEle. Ele é o nosso pastor. Nós somos suas ovelhas. Uma vez eu vi uma oradora dizer que nós somos as células de Jesus enquanto Ele ainda reencarnava. Nós somos as células de Jesus, dos corpos de Jesus, enquanto Ele reencarnava. Aí os corpos, as células viraram espíritos. E por isso que o apóstolo Paulo disse, nós fazemos parte do corpo do Cristo. É momento de nós cantarmos os hinos. O imperador Nero não entendia por que aqueles cristãos morriam sorrindo e cantando, sem medo das feras. Existem feras dentro e fora de nós. Estamos a sair de uma pandemia, de um momento de depressão. As pessoas estão com medo, deprimidas, inseguras. E que bom que esse livro, eu queria que esse livro saísse em 2019, mas que bom que esse livro saiu agora, no tempo dele, no tempo certo. Então a proposta dele é resgatar o sangue dos mártires e fazer com que as nossas vidas sejam dedicadas a Ele. E não termos medo disso. Esse é o propósito desse livro. Fazer com que nós, conhecendo sua vida, seu trabalho, tenhamos esse amor e sintamos esse amor. Esse é o propósito. Eu costumo dizer que eu não vim aqui para casar, para ter filho, eu não vim aqui para ser orador, não vim aqui para ser escritor, não vim aqui para ser professor. Eu vim aqui só para fazer isso. Não tem como fazer obra melhor. Não existe nada na minha consciência que diga que alguma coisa eu vou escrever daqui para frente que supere isso. No campo literário. E agora o que é que me resta como autor? Viver isso aqui. Me recolher.
orar mais, amar mais, buscar mais o amor do que qualquer outra coisa. Não resta outra coisa. Mas eu vou escrever. Talvez eu publique um livro sobre Atos dos Apóstolos e depois voltemos aqui lançando essa obra. Mas depois que você sobe o Monte Everest, como a Marizei falou na introdução, que montanha subir mais? Depois que você sobe o Monte Everest, qualquer outro monte é pequeno. Depois que você conhece Jesus, qualquer outro ser biografado é menor. E depois que a gente vê que Ele morreu por nós, e outros morreram por causa dEle, mas para defender suas verdades, nós nos perguntamos, estamos dispostos a dar nossas vidas para Jesus? Até que ponto nós estamos dispostos a sacrificar os nossos interesses, a sacrificar as nossas vontades, ambições, egoísmos? Evidente que Ele veio com um propósito. Jesus não veio para pedir para ser amado. Ele veio para pedir para que nós amemos o nosso Pai. Esse foi a grande tese dele. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele veio para nos ensinar coisas que Sócrates, Platão, Aristóteles, nem Confúcio, nenhum mestre da humanidade nos ensinou. O amor. Amar até inimigo, amar inimigo. Antes dele falava assim, respeitar o inimigo, considerar o inimigo, mas amar. Jesus não nos pede para que nós o amemos, mas que amemos o nosso Pai. Mas como não amar esse ser? Como o filho não vai amar o pai ou a mãe que lhe ensinou o amor? Nós somos filhos espirituais de Jesus. E devemos a Ele esse amor. Devemos a Ele essa fidelidade. Devemos a Ele essa sinceridade. Porque em momento algum Ele duvidou da misericórdia do Pai. Então, meus irmãos, esse livro tem um objetivo que é de resgatar esse amor. Tem esse objetivo de sentirmos esse amor. Tem um objetivo para que as pessoas amem mais, não importa a religião. Como diz Kardec e os espíritos, religião boa é aquela que faz a gente ser melhor. E ninguém foi tão perfeito em falar em amor, em religião, do que o nosso mestre. Então, que Ele nos dê, através da inteligência, da oração, do perdão, da prática, nos dê forças para que nós possamos acalmar o calor das paixões e colocar essa paixão no nível superior. Como diz Kardec, existem paixões inferiores e superiores. A paixão é inferior quando ela domina. A paixão é superior quando ela é sublimada. Jesus foi um apaixonado por Deus. Os seus apóstolos, os primeiros cristãos que deram suas vidas por Ele. E ao longo da história, Francisco de Assis amou tanto Ele, que absorveu as chagas do Cristo. Santo Agostinho, Teresinha de Jesus, tantos e tantos e tantos, João Evangelista, tantos e tantos, os seus apóstolos, até Judas, que se enganou, ele não traiu Jesus. Os irmãos vão ver aqui. Ele queria, através de uma estratégia política, fazer com que o imperador romano implantasse as ideias dele no Império Romano. Mas quando viram o que fizeram com ele, Judas se desesperou. Devolveu as moedas, ele não queria dinheiro. Ele queria que Jesus fosse conhecido e reconhecido. Não suportou a prova. Então, esse é um momento para nós ainda
doutrina espírita, ela está em todas as religiões. Realmente é o futuro das religiões. Mas esse Jesus que o Espiritismo nos fez conhecer, ele não é um Jesus de fanáticos, mas é um Jesus de gente consciente, de gente que conhece a vida após a morte, que estuda sobre os fenômenos da mediunidade, que sabe a respeito das leis morais, dos mecanismos da lei natural, como é que a lei funciona, do poder dessa lei, como ele nos ensinou sobre isso. Nós temos dívidas para com o Pai e o Pai não nos cobra, mas diante da lei essa é cobrada. Então, vamos aprender com o Mestre. Vamos aproveitar essa maravilhosa dádiva que é o Espiritismo, essa maravilhosa dádiva que é o cristianismo, essa maravilhosa dádiva que é o amor de Deus em nós. Se os nossos corpos e tudo que nós pegamos vem das partículas, das estrelas, tudo que a gente vê de mundo material veio de alguma estrela. Os nossos corpos são formados por matéria que vem da estrela, de estrelas. Mas os nossos espíritos são forjados por uma matéria-prima que só vem de Deus, que é o amor. Se os corpos são feitos de partículas das estrelas, os espíritos são feitos de partículas do amor de Deus. Então, toda vez que amamos, estamos em harmonia conosco e com Deus. Mas toda vez que odiamos, toda vez que perseguimos, toda vez que nos falta amor, estamos ferindo a nossa própria natureza, porque nós somos feitos da matéria-prima de Deus, que é o amor. Então, desejo a todos uma ótima leitura. Desejo a todos uma ótima reflexão. E quem sabe, em algum momento dessa leitura, em algum instante de algum desses episódios, os irmãos possam sentir o que eu senti com muitos episódios, esse amor, e no meio do culto vocês vão chorar, vão derramar lágrimas, porque não tem como não verter lágrimas diante dessa grandeza, diante desse espírito tão lindo, desse ser tão difícil de ser definido, que não se trata de homem nem de mulher, se trata de luz espiritual que brilha. Jesus é como um sol, e como bem disse o apóstolo João, Deus é amor. E Jesus foi o grande médium de Deus, porque ninguém amou tanto quanto Ele. Muita paz a todos. Um beijo no coração de cada um dos senhores. Leve esse amor para onde for, trabalho, ambiente doméstico. Vamos sempre recomeçar. Começa ali, mas no momento de dificuldade, vamos lembrar dos primeiros cristãos, entrando nos ciclos de Roma, cantando hino, e vendo as feras comerem, e não desistindo de sua fé, desse testemunho. Muita paz a todos.